Tudo preparado. Podemos partir. Opa, beleza? Robinho Lima aqui. Bom, vamos só anunciar que nós estamos saindo aqui do estacionamento, né? Mariana, fala comigo. Positivo na escuta. Iniciar monitoramento. Sistema iniciado. Documentação verificada. Tudo regular para viagem. Viagem liberada. Boa sorte e boa viagem. Opa, então é isso aí. Como nós já sabemos, né? Nós estamos indo para Los Angeles, rapaz, lá na Califórnia. O que nós estamos carregando? Nós estamos carregando brinquedos. Nós saímos de Dodge City, vamos para Los Angeles, lá na Califórnia, fazer essa entrega aí de brinquedos lá, né? E a gente está aqui com o perfil da empresa, né? A gente está aqui rodando nos Estados Unidos assim, ó, com o Peterbilt. Tá muito chique esse caminhão. Tá bonito demais, né? Não é possível. Embora senão nem não chega, rapaz. Não é possível mesmo. Bom, vamos só lembrar vocês aí Vire que à direita. de onde a gente para, a gente continua, né? Então a nossa viagem é contínua. E hoje eu vou ver se eu consigo rodar um pouquinho mais, né? O vídeo que eu soltei essa semana aí foi praticamente 100 km que eu rodei, né? Nós estamos a 1737. Eu vou ver se eu consigo rodar um pouquinho mais hoje, né? Pelo menos uns 200 km aí. Mas a gente tem aqui também um assunto um tanto quanto interessante, né? Para a gente poder falar. Que é sobre as novas regras aí do YouTube, né? Claro, eu não sou nenhum especialista. Também não estou aqui para poder ensinar ninguém a respeito, né? Mas é só um alerta, né? Principalmente aos canais pequenos, né? Que a gente está acompanhando aí, que a gente vê que aparece sempre aqui no canal. São canais, né, literalmente iguais ao meu, que também é um canal pequeno, né? Esses dias eu gravei um vídeo falando sobre a monetização, né? Porque há 3 meses atrás eu perdi a monetização do meu canal e recuperei agora, né? No começo do mês de julho. Então, faz um mês que o canal está monetizado de novo. E teve uma situação, né? Que foi até um pouco ruim de vivenciar ali, foi uma pessoa, né, que assistiu o vídeo. Talvez ele não tenha prestado atenção no que eu tinha dito, né, que o meu canal era um canal pequeno e a minha monetização é pelo menos anual, né? Eu recebo pelo menos R$ 500. Olha que legal, olha que bacana, tá ali na casinha, por ano, né? Porque a minha monetização ainda é pequena, né? Meu canal é pequeno. O número de visualizações dos meus vídeos realmente estão baixos, né? E essa pessoa alegou isso. Mas isso não significa que o meu canal não seja monetizado, né? Se eu ganhasse R$ 500 a cada 10 anos, meu canal é monetizado, querendo você ou não. Então, principalmente aos novos aí, né? As pessoas que estão começando o canal, né? Eu não digo as pessoas novas, eu digo aos canais novos, né? O meu canal tem 3 anos somente, né? Eu já estava indo para meu segundo pagamento, estava próximo do meu segundo pagamento, mas aí com a queda da monetização eu tive que apagar alguns vídeos, apaguei vídeo shorts que estava lá com 20 mil, 30 mil visualizações, acredita? Eu nunca tive isso no meu canal e acabei tendo que apagar esses vídeos aí para tentar, né, recuperar aí a monetização. Então agora eu estou de novo naquele processo de chegar nos $100. Falta pouco, mas a gente sabe que aqui é um pouco demorado para chegar, né? Talvez eu não chegue até o final do ano, né? Eu espero que chegue, né? Olha o trem passando ali. Olha que legal, os containers, 2. Então eu espero chegar, sim, né? Até o final do ano com mais um pagamento, né, na conta. Mas eu sei o quanto é difícil, né? Então, olha só para vocês verem. Sabendo o quanto é difícil, uma coisa que eu sempre alerto aqui, né? Sempre venho falando aqui pros amigos aí, a respeito dos conteúdos, né? Pra gente cuidar dos nossos conteúdos. O que é cuidar do seu conteúdo, cuidar do seu canal? Porque tem gente que vai somente atrás de inscritos e esquece
que um dos pontos que ainda assim é tão importante quanto os inscritos e é muito mais difícil de conseguir, que são as horas. Agora você imagina, se já era difícil você conseguir 4.000 horas, você acha que agora vai ser mais fácil você conseguir 8.000 horas com aquilo que você produz? Né? Então, o que é que você está produzindo? O que é que as pessoas estão assistindo no seu canal? Você pode ter 10.000 inscritos, mas se você não tem pessoas assistindo o seu canal, desculpa, mas de nada vale os 10.000 inscritos. Eu não estou dizendo que a inscrição não vale a pena, não é isso. Mas eu estou dizendo em questão da monetização, né? Quem está interessado literalmente para monetizar o canal, não dá para poder fazer vista grossa para aquilo que a pessoa, para aquilo que está produzindo, né? Que está sendo produzido no seu canal. Então, quando você tiver a oportunidade de começar a observar aquilo que você está fazendo, qual a qualidade que você está colocando aí nos seus vídeos, né? Qual a atenção que você está dando aí nas suas lives, quando você faz lives, para o seu chat, né? Então, olha só para você ver quanta coisa tem para a gente prestar atenção no nosso canal. E às vezes, o que a gente fica interessado? Siga em frente. A gente fica interessado em ir atrás de inscritos, novos inscritos no canal das pessoas. E vai lá e coloca o exclamação, e chama as pessoas para assistir sua live, e chama as pessoas para, sabe, tudo isso, claro, ajuda, não tenha dúvidas que tudo isso ajuda. Mas o fato só de você angariar inscritos não significa que o seu canal é próspero, né? Que o seu canal é grande. Quando eu estava com 500 inscritos, eu já tinha 4.160 horas, se eu não me engano. Olha só para você ver. Então, eu com 500 inscritos já tinha horas suficiente para poder monetizar meu canal. Só que eu não tinha inscritos. Então, quando eu cheguei em 500 inscritos, eu já pude ter a pré-monetização no canal. Por conta do quê? Por conta das pessoas me assistirem, né? E eu agradeço, assim, a cada um, né, que assistiu pelo menos um pouco aí dos vídeos que eu coloquei no canal. E a gente sabe que isso aí, o que acontece? Você precisa arrumar um jeito de fazer com que as pessoas te assistam. Como que as pessoas vão te assistir? É você elaborando seus vídeos, criando conteúdo que seja chamativo. Agora parece que está mudando o formato de novo, né? As pessoas estavam interessadas só nos vídeos shorts e na vertical. E agora está voltando os vídeos longos na horizontal. Olha só para você ver que coisa. Eu já tinha visto isso esses dias aí com o Eliezer Tibniak, né? Que eu sigo e recomendo muito. Vocês têm o link dele na descrição. Recomendo muito para que vocês acompanhem ele aí no canal. Porque ele é muito sabido nessa questão do YouTube, né? É um cara que eu praticamente admiro e tenho ele também como referência para mim, embora os nichos são totalmente diferentes, né? Eu não tenho nada a ver com viagens, com construção de casas, né? Mas é um cara muito inteligente, muito esperto, muito sabido, e ele com toda certeza pode ajudar a gente, né? Esclarecendo algumas coisas, abrindo a mente. Então recomendo aí que você dê uma olhadinha aí no link na descrição aí do canal Via Infinda, ou então Eliezer Tibniak. É um cara que eu particularmente, eu tenho 55 anos, mas eu tenho ele como referência, não só em questão de canal no YouTube, eu tenho ele como referência mesmo de vida, mesmo de experiência de vida, porque é um cara que literalmente do zero, né, fez tudo que fez, chegou onde chegou, conquistou tudo que conquistou, financeiramente, né, pessoalmente. Então tudo isso aí faz valer muito a pena, né? Você seguir pessoas assim, que são pessoas que são motivadoras. Essa que é a grande verdade. Então, uma coisa que eu sempre falei aqui, principalmente para os novos, né, para os canais começando, eu sempre falei, cuide do seu conteúdo, né? Preste atenção naquilo que você está produzindo. Por quê? Porque essa é a única forma que você tem de alcançar aí as 4.000 horas, né? Que até então era 4.000 horas. Agora você imagina você ter que alcançar 8.000 horas, né? Com o seu conteúdo. Pensa como está se tornando cada vez mais difícil você monetizar um canal. Mas tem um detalhe que é muito importante. Se você gosta mesmo daquilo que você faz, por isso que é importante você estar no YouTube e estar fazendo aquilo que você gosta.
Porque, literalmente, se você faz algo pensando somente na monetização, pensando somente no dinheiro que o YouTube pode te oferecer, eu garanto para você que o YouTube me oferece muito pouco em vista de tudo aquilo que eu já investi aqui no canal, né? Que eu já investi no meu setup, mas isso é um prazer, isso é pessoal, isso é meu, né? Então, isso não tem nada a ver com colocar aqui algo que me dê retorno depois. O retorno que vier vai ser conciliado com aquilo que eu gosto de fazer, com aquilo que eu tenho feito aqui, né, desde quando eu comecei o canal, porque esse é um jogo que eu sempre quis jogar, mas nunca tive condição de jogar. É um jogo que não é barato, né? Ele exige um computador, principalmente um computador bom, que você possa, né, pelo menos ter essa sensação aí de direção, né, de dirigir um caminhão. Então, tudo isso, se você for levar em consideração, você não investe tanto, principalmente nessa questão, né, de retorno. Então, nesse caso, por isso que é necessário você fazer algo que você realmente goste de fazer. Essa é uma dica que eu dou para você pessoalmente, porque o meu canal perdeu a monetização por 3 meses e eu não perdi a motivação de estar aqui nesses 3 meses fazendo o que eu sempre fiz desde quando começou o canal, né? De estar aqui rodando, viajando, conversando, batendo papo, falando, né? Se ninguém percebeu ainda, se tem uma coisa que eu gosto muito é de falar, né? É como se não desse para perceber, né? E aqui é aberto para nós? Então vamos embora, não vou nem parar. Eu parei lá atrás e levei multa, então não vou nem parar. Então, se você, né, for prestar atenção, quando você faz algo que você gosta, claro que eu fiquei chateado por ter perdido a monetização na ocasião, mas isso não me desmotivou a estar aqui fazendo. Eu poderia, caso eu não gostasse tanto, ou eu tivesse somente a intenção de monetizar o canal, eu talvez desistiria, né? Desistisse, né, dessa questão de ficar produzindo conteúdos para o YouTube. Porque, querendo ou não, é muito trabalho, né? Se a gente for pensar bem, tem que desprender um tempo, você tem que estar, pelo menos, né, enganjado naquilo que está acontecendo, tem que estar investindo, colocando as DLCs, né, que são sugeridas aí. Por exemplo, o Mapa Rotas Brasil, ele está me dando as atualizações todas as vezes que há uma expansão. Mas, quando ele lançar a DLC ou, né, a expansão lá do Rotas Agro, por exemplo, eu vou ter que comprar, né? Porque senão eu não vou ter o mapa completo. E isso acaba custando, porque um mapa custar R$50, R$40, eu não sei quanto vai custar. Mas acaba sendo custoso. RBR, quando solta uma DLC nova. Então, tudo isso custa, né? E se for pensar somente pelo lado financeiro, você não faz mais, você abandona. Você deixa de produzir. Agora, quando você tem, né, o amor, a paixão, o gosto de estar aqui, aí sim vale a pena você continuar, né? Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque vai ficar cada vez mais difícil, principalmente dos conteúdos como esse, por exemplo. Né? Muita gente diz que esse conteúdo está saturado, muita gente diz que esse conteúdo já deu tudo que tinha que dar, né? Mas não impede de você estar aqui produzindo esse tipo de conteúdo como eu estou produzindo hoje, né? E não só eu e muito mais gente ainda. Mas assim, coloca uma coisa na sua cabeça, o YouTube para mim, né? Essa é uma opinião minha, só minha. O YouTube para mim não existe concorrência, né? Não é porque eu me familiarizo com um canal, que eu vou lá, frequento esse canal, que ele acaba sendo meu concorrente futuramente, porque ele vai fazer a live no mesmo horário que eu, ele vai fazer o vídeo com a mesma duração que a minha, vai soltar o vídeo no mesmo horário que o meu. Isso não interfere em nada. Públicos são diferentes, né? Se a gente for analisar bem, coincide sim algumas pessoas de frequentar um amigo seu que você conheceu lá e essa pessoa também passar a frequentar a sua live, frequentar seu canal, mas isso não significa que essa pessoa vai ter a mesma afinidade que tem lá no outro canal e vai ter aqui com você, né? Então, por isso que você precisa conquistar o seu público. Essa que é a grande verdade. Se você tem a intenção de continuar no YouTube, conquiste o seu público.
dê a atenção necessária para eles, faça com que eles venham no seu canal porque eles querem vir, não por intimidação. Siga em Claro que frente. não existe isso, né? Ah, vai no meu... Não, existe sim. Vai no meu canal que aí eu vou no seu, né? Existe isso sim. Já vieram aqui falar tudo isso para mim já. E se tem uma coisa que realmente me incomoda é isso. A pessoa, ela não sabe se eu estou assistindo ela em off ou Siga não, em frente. né? Se eu estou assistindo ela, como o pessoal fala aí, na moita, né? As pessoas não sabem se eu estou fazendo isso ou não. Né? Quando eu estou no Uber, estou aguardando viagens, eu estou correndo aí os Continue à canais direita que eu gosto, e depois né? Que eu vire à acompanho. direita. Então, a pessoa não pode falar para mim, Vire à cobrar direita. de mim, que eu vá assistir, que eu vá acompanhar, né? Eu posso pedir para você aqui no meu canal, eu posso pedir para você se inscrever no meu canal, mas eu não posso ir lá no canal do meu amigo pedir para você vir no meu canal e se inscrever no meu canal. Isso não. Se for me oferecido essa condição aí, de eu poder ir lá divulgar o meu canal, ok. Agora, ir lá e fazer a minha propaganda, pedir para você vir até o meu canal, eu nunca fiz isso. Eu nunca fui no canal de ninguém pedir para que viesse, né, assistir os meus vídeos, que viessem acompanhar minhas lives, né? Nunca pedi. Nunca fui lá e falei, vai lá assistir meu canal, vai lá. O que eu faço é aqui no meu canal a propaganda do meu canal. Eu falo para as pessoas, olha, vai Siga em sair vídeo frente. amanhã, vai sair vídeo depois de amanhã, então assista, né? Entre no canal, né? Ative o sininho, inscreva-se no canal, no meu canal. Né? Quando eu vou no canal dos amigos, eles oferecem para colocar o exclamação, claro que eu coloco. Né? Se isso é uma prática, se isso é uma ferramenta, se isso é um recurso, claro que eu quero explorar isso também. Mas isso não faz com que eu, por exemplo, deposite todas as minhas forças, né? Todos os meus, como é que eu posso dizer, né? Acho que é todas as forças mesmo nisso, porque mesmo que eu consiga os inscritos, mas se eu não tenho conteúdo, esses inscritos, eles não vão ajudar nas horas, né? Quando eu estava aqui com um projetinho, né, dos canais, eu estava colocando vídeos e lives dos canais aí para passar. Porque eu sempre soube, né, que as horas era muito mais difícil de alcançar do que os inscritos. Embora para mim, aqui no meu canal, foi o contrário. Aqui para mim, foi muito mais fácil conseguir as horas do que conseguir os inscritos, por incrível que pareça. Eu estou dizendo que quando eu estava com 500 inscritos, eu já estava com 4.100 eu nunca lembro, eu não sei se é 160 ou 120, alguma coisa, 4.100 e alguma coisa de horas. 4.160 horas. Eu acho que era isso. Então, quando isso acontece, né, é sinal de você estar fazendo alguma coisa certa. Não é possível. É possível que o seu canal tem tanta visualização, tem tantas horas, e você está fazendo alguma coisa que não tem sentido. E se tem uma coisa que eu posso dizer para você que está começando agora, né, os inscritos, eles são importantes sim, assim como também as horas são. Mas foque naquele inscrito que vai ser orgânico, que ele vai vir para o seu canal porque ele quis vir. Não aquele um que veio para dar aquele pontapé no like. Esse um que dá o pontapé no like, ele acaba de uma certa forma até atrapalhando o seu canal. E olha, se tem 2 canais também que você pode, né, se orientar em relação a isso, é o canal do Bugalô Gameplay, do Buga, né? Só colocar aí, Buga, e o canal do Ari Games Shorts. Esses 2 canais são 2 pessoas que entendem muito das diretrizes do YouTube. O Buga, por exemplo, conseguiu, né, monetizar o canal rapidamente. Então, eles têm os caminhos para você poder conseguir chegar, né? Pelo menos até então, até o momento, eles tinham aí essa condição de ajudar, né? De uma certa forma, colocar você aí numa linha que vai fazer com que o seu canal flua, que o seu canal cresça, que o seu canal apareça. Então, esses 2 canais eu recomendo sim que você, né, perca um tempinho lá, participe das lives, troque ideia, converse com esses 2, porque eles sabem muito a respeito do YouTube, né? E agora, mais do que nunca, todo mundo está precisando aí, né, para manter as 8.000 horas, é muito difícil. Então, você vai precisar
Literalmente, você vai precisar fazer com que as coisas comecem a funcionar no seu canal de uma forma mais intensa e mais... Rapaz, eu coloquei uma marcação aqui, só que eu não sei se eu já... Ah, não. Tá ali, ó. Só que não tá a marcação, não tá a minha marcação, ou eu já passei por ela. Rapaz, não é possível que eu já passei por ela. Não, não é possível não. Mas eu vou ver se eu paro ali, ó. Tucumcari, né? Tem ali na frente uma rest area. Eu não vou parar dentro da cidade, eu vou parar na beira da pista mesmo. Mas só que eu não tô conseguindo ver minha marcação. Então, vamos lá. Depois a gente vê isso. Vamos chegar primeiro lá, né? Antes que escureça. Né? Nós estamos mestres em viajar à noite esses dias aí, rapaz. Então, vamos ver se a gente consegue viajar mais durante o dia do que durante a noite. Né? Então é isso. Caso você, né, tenha a intenção de correr somente atrás dos inscritos, indo nos canais, abrindo 20 abas, não faça isso. Sinceramente, quando você faz isso, você está prejudicando ainda mais o seu canal. Quando você abre aí, como eu abria, né? Eu fazia aí 20 abas aí, fazia como se... Deixa eu só mudar a câmera um pouquinho aqui, só pra gente ver se o som também tá saindo legal. Porque até então não tava saindo, né? Eu falei, deixa eu dar uma mudada na câmera aqui e ver se eu consigo fazer ela funcionar. Ih, ferveu ali, ó. Então, se você tá indo somente atrás de inscritos, esqueça. Os inscritos são importantes, agradeço a todos que são inscritos, mas aquele que não é inscrito, mas acompanha o seu canal, assiste você, esse também é importante, né? Esse também faz com que você consiga as horas que é tão difícil. Então, quando você vai somente atrás de inscritos, e esse inscrito não é aquele inscrito que realmente vai suprir o seu canal em relação a horas, você vai ficar aí, né? Com 10 mil inscritos, como já aconteceu, de aparecer um amigo aqui, um colega, né? Literalmente. Continue à direita e depois vire à direita. Ter 10 mil inscritos, né? Mas não tem as horas suficientes para poder monetizar o canal. Até pouco tempo atrás, ele estava aí falando justamente isso aqui no meu canal, falando a respeito dos inscritos. Ele está conseguindo bastante visualização agora, né? Talvez ele consiga monetizar o canal, mas imagina, ele estava com 9.600 inscritos até um tempo atrás. E mesmo assim não conseguiu monetizar. Então, olha só para você ver. Então, 10 mil inscritos, você não tem a monetização, alguma coisa está errada. Né? Então, alguém não está te assistindo. Siga em frente. Né? Então, você precisa... Olha que legalzinho. Ative. Olha, estamos num lugar bacana aqui, hein? E escureceu, rapaz. Olha só pra você ver. Eu não queria que escurecesse, mas escureceu. Pô, aqui é bem badaladinha a cidade aqui. Então você precisa, sim, tentar buscar meios de trazer pessoas para o seu canal que vão te assistir. E como que você vai fazer isso? Como que você vai trazer pessoas para te assistir? Eu não tenho a fórmula, né? No entanto que eu tenho visto, né, que os meus vídeos têm dado um número maior de visualizações do que estava dando há um tempo atrás. Mas se você me perguntar, Robinho, qual é a fórmula para fazer, qual é a fórmula para viralizar? Eu não tenho. De fato, não tenho mesmo, nem sei. A única coisa que eu faço é algo que eu gosto, né? Gosto muito. Além de gostar de dirigir, eu ainda gosto de falar, né? Trago alguns assuntos aqui, mas é claro que aquilo que serve para mim, talvez não sirva para você. Aquilo que talvez sirva para você, eu vou tentar fazer, implantar aqui, talvez não sirva para mim. Mas uma dica é, traga para o seu público aquilo que eles precisam. E eu tenho certeza absoluta, né, de que todo mundo, né, pelo menos a grande maioria das pessoas, precisam começar a enxergar algumas coisas que é tão evidente, mas que a gente não consegue enxergar com olhos diferentes, né, por um problema que você está passando, ou por uma situação, né, que talvez chame a atenção
relacionado ao cotidiano, né? O dia a dia, aquilo que está acontecendo no mundo, né? Esses dias mesmo, falando aqui a respeito das atualizações, né? Conversando, eu falando que eu não gosto, né? É nítido para todo mundo que eu não gosto dessas atualizações, não curto mesmo. Ainda mais essas atualizações que a gente sabe que não muda nada no jogo, né? Só muda o menu, não muda mais nada além do menu. Então, eu falando sobre isso, aí veio o Titã, né? O bot, né? O Titã, um amigo nosso aí, ele falou: Robinho, mas isso aí é necessário, é preciso essas atualizações, porque eles estão, né, fazendo todo um processo para lançar isso para os consoles. Então eles precisam fazer esses micro reparos aí, né? E eu não tinha pensado nisso ainda. Então por que a gente precisa trazer os assuntos aqui para o nosso canal, né? Eu trago os assuntos justamente por isso, pelo fato da gente ter uma visão diferente daquilo que está acontecendo. Você fica tão... Eu, por exemplo, já não gosto de atualização. Eu fico tão bloqueado naquilo ali que eu, sinceramente, eu até repudio a atualização. Ó, nós vamos parar aqui, acho que nós já rodamos um pouquinho bom hoje, então nós vamos entrar aqui, ó, a gente parar nessa rest area aqui, beleza? Então é isso. Então Calculando você uma que tá nova aí, rota. não desanime, continue fazendo. Uma dica que eu posso dar Vire à é você direita. fazer aquilo que você gosta de fazer. Peraí que eu não estou enxergando aqui na placa aqui, ó. Semi-trucks. Ei, rapaz, ó. Já estava entrando errado aqui. Os trucks são aqui. Então, em fila. Vou parar aqui, vou parar mais na frente, daí eu já fico pronto para sair. Os carros são ali e os trucks são aqui. É isso mesmo, né? Olha lá, os carros são lá e os trucks são aqui. Agora, onde que para aqui, rapaz? É aqui mesmo, hein? Ó, vou encostar perto aqui dessa área aqui. E com toda certeza, você fazendo o que você gosta de fazer, você não vai se importar com o tempo que vai demorar para que as coisas comecem a acontecer no seu canal. E eu tô falando isso, eu não sou nenhum especialista, como eu disse, mas eu tenho certeza absoluta que se você, né, tirar o seu foco do número de inscritos, as coisas vão... eu vou parar aqui, porque se parar alguém aqui do lado, né, porque as vagas são aqui, ó, as vagas são em fila. Ou eu tenho que parar na vaga, eu não posso parar no acostamento. Acho que eu não posso parar no acostamento, hein? Acho que eu tenho que parar aqui, rapaz. Acho que eu tenho que parar aqui. Aqui que é o lugar certo para parar. Eu nunca parei numa restiária desse jeito. Nunca parei. Então não sei como é que para. Aí, vamos lá. Vamos jogar o bruto lá pra beira da pista lá. E começar de novo. Eu nunca vi uma restiária desse jeito aqui, rapaz. Você para na... Fora, porque do acostamento não tem a linha, né? Olha lá, ali tem a linha, ó. Acho que é aqui mesmo, hein? Eu vou dar uma olhadinha por fora aqui. Só para ver ali a linha. Ali, ó. A linha tá ali, ó. Aí, rapaz. Então é isso. Então, não se assuste aí não com as 8.000 horas, só que trabalhe mais, né? Espera aí, só um minutinho. Mariana, fala comigo? Positivo na escuta. Parada programada? Confirmando parada. Descanse bem, motorista. Me acione quando retornar. Então é isso. Então a gente está parado aqui, né? Lembrando que a gente continua daqui. Espero que essa viagem possa não só
não tive a intenção nenhuma de esclarecer nada, muito pelo contrário. É só para que você continue fazendo o que você está fazendo e para que você continue fazendo aquilo que você gosta de fazer. Ou se você está fazendo algo que você não gosta tanto, reveja, repense. Porque agora, se for só pela questão de monetização, talvez não valha a pena, beleza? Então, muito obrigado por você ter assistido e até a próxima. Valeu!